Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai ver a integração por partes. Esse método, ele é obtido a partir da regra do produto para a derivada, tá? Então, nós vamos revisar essa parte aqui. Bom, supondo duas funções deriváveis no intervalo i, a regra do produto ela é dada por essa forma aqui, né? A derivada do produto entre f e g vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Ou talvez você tenha aprendido a fórmula dessa maneira aqui, ó. Derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí vocês observem que dá no mesmo, né? É só a maneira como você aprendeu, porque essa expressão aqui, ó, ela está igualzinha a essa daqui, né? E essa daqui está igual a essa daqui. Então, só depende de como que você aprendeu a fórmula, tá? Bom, essa regra, né, ela vai poder ser reescrita da seguinte maneira, tá? Aqui só foram separados os termos, ó. Esse termo aqui, ó, vou colocar uma estrelinha nele, ele veio aqui, ó, ele manteve como se ele tivesse mantido o lugar dele, tá? Esse aqui também, que é a derivada do produto, que tá nesse lado esquerdo aqui da equação. E aqui, esse daqui, ele mudou de lugar, né? Ele estava aqui do lado direito, aí ele foi ali para o lado esquerdo, então é por isso que ele aparece aqui com sinal negativo. Então, só foi reescrita essa fórmula 2.6 dessa maneira aqui. E aí, integrando os dois lados da igualdade, a gente vai obter a seguinte relação. A integral da f vezes a g' de x vai ser igual à integral da derivada do produto entre essas funções menos a integral de g f' de x. E isso nos dá uma relação muito interessante, porque se a gente observar aqui, ó, eu vou ter integral da derivada de uma função, né? Então, aqui eu posso retirar o termo de integração, porque eu estou com a própria definição ali, né? A derivada dentro da integral. Eu não vou considerar constante aqui, porque a gente considera constante lá no final do processo como a soma de todas as constantes durante os processos de integração, tá? Mas aqui, ó, a gente fica com essa relação aqui, ó. A integral da f vezes a g', né, é igual a produto da f a g menos a integral de g f' de x. Por que essa fórmula vai ser interessante? Porque aí a gente vai fazer só uma mudança de variável e vai obter um método de integrar alguns tipos aí de integrandos, tá? Então, ó, a gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Deixa eu deixar exposto aqui a fórmula e a mudança de variável para vocês, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar a função u de f de x e a função v de g de x. Com isso, a gente tem que a derivada de u é f' de x dx, né? E a derivada em v, né, o dv, vai ser g' de x dx. Substituindo lá na nossa formulinha, ó, o que a gente vai ter aqui? Observem que aqui, ó, a gente tem a f, né? Então, aqui eu tenho minha u. Aqui eu tenho g' de x dx, então eu vou ter essa parte aqui, ó, que é o dv. Aqui eu tenho f vezes g, então eu vou ter o v. E aqui eu vou ter a g, que é v, e f', que é f'x dx, que é o du. Então, com isso, a integral de u dv vai ser igual a uv menos a integral de v du. Então, fica uma relação mais simples ali para eu trabalhar, tá? Então, qual que é sempre a mudança de variável? Eu definir aqui, eu vou ter expressões desse tipo aqui para trabalhar, tá? Então, eu defini quem que vai ser a minha função u e quem que vai ser a derivada da minha função v no processo de integração. E aí, depois, eu só utilizo essa relação aqui para resolver, tá? Então, vai estar escrito aqui, ó, a fórmula. Ó, substituindo, né, as mudanças de variáveis aqui, a gente vai ter essa formulinha aqui, que é a 2.11, tá? Nesse processo, qual é a dificuldade, né? A dificuldade é sempre a escolha de u e dv, né? Essa escolha aqui, ó. Quem que eu vou chamar de u e quem que eu vou chamar
de DV, né? Até no livro fala que é muito importante a escolha correta de DV, porque como DV a gente vai integrar, é interessante que essa integral seja uma integral mais simples do que a integral inicial que a gente começou a resolver, né? Então, por isso que é tão importante essa escolha. Se vocês observarem, tem alguns vídeos no YouTube, né? Se vocês forem pesquisar, tem alguns macetes que a gente pode utilizar para nos ajudar nessa escolha, tá? Então, eu vou comentar aqui com vocês uma formulinha que tem na internet para ajudar vocês nessa escolha, e aí a gente já vai para os exemplos para praticar. Então, qual que é esse macetezinho, né? Então, se você está lá na dúvida da escolha entre U e DV, né? Quem que você escolhe? Então, existe uma sequência de funções que você pode observar que é dada por essa expressão LIAT. O que tem nessa expressão, né? Eles colocam aqui como a escolha entre U e DV, tá? Nessa ordem aqui, tá? Então, as primeiras eu vou optar por escolher U e essas últimas por DV. Então, ó, as funções logarítmicas, as funções inversas trigonométricas, as funções algébricas, que são aquelas polinomiais, né? As que a gente consegue transformar em polinômios, trigonometria, então as trigonométricas, senos, cossenos, tangentes e tudo mais, e a exponencial, certo? Então, essa sequência aqui, ela nos ajuda, tá, na hora de escolher entre U e DV. Então, por exemplo, se você tem uma logarítmica e uma algébrica, você vai escolher a função logarítmica para U e a algébrica para DV. Se você tem uma função trigonométrica e exponencial, você vai escolher a exponencial para DV e a trigonométrica para U. Então, é como se fosse de cima para baixo, né? Você pode até pensar assim, se eu for escolher U, eu vou dar prioridade para as logarítmicas. Se não tiver logarítmica, eu venho para as inversas trigonométricas. Se não tiver, eu venho para as algébricas e assim, né? Você vai fazendo nessa ordem aqui, tá ok? Mas a gente vai praticar e aí eu volto a comentar sobre essa sequência aqui, tá? Não obrigatoriamente você tem que seguir essa sequência. Existem algumas integrais, tá? Que não depende muito da escolha, que você consegue resolver escolhendo uma função para U e a outra para DV, e depois você troca e você consegue resolver. Mas essas integrais, a gente vai até ver exemplos hoje, você tem que tomar um cuidado, porque geralmente essas integrais que não importa muito a escolha, elas são integrais que você acaba voltando na integral inicial. E aí você tem que resolver como se fosse uma expressãozinha algébrica. E aí tem um detalhezinho importante. A sua escolha inicial de U, por exemplo, eu escolhi para U uma função logarítmica, né? E aí, então, você tem que manter essa escolha na segunda integração que vai acontecer, tá? Mas eu vou comentar tudo isso na hora que chegar no exemplo, tá bom? Então, vamos lá pro exemplo. Então, primeiro exemplo, coloquei uma folha aqui para a gente escrever. Então, ó. Então, o primeiro exemplo é a integral de x que multiplica e elevado a 2x. Dx, ok? Então, se nós recorrermos àquela sequência do LIAT, o que a gente tem aqui? A gente tem uma expressão algébrica, que seria o x, e uma exponencial, que seria o e elevado a 2x, certo? E naquela sequência, eu vou fazer um pouquinho diferente do que está aqui na apostila, mas naquela sequência é como se a gente escolhesse a função u primeiro, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, ó.
Vamos escolher a função u primeiro, e aí depois a gente escolhe a dv, porque aí a gente não fica com uma confusão, tá? Então, ó, se eu for escolher a função u, a função algébrica, ela vem antes da exponencial, né? Então, eu vou escolher como u a função algébrica, e depois, obviamente, a dv vai ser a minha exponencial, tá? Então, eu vou ficar com a seguinte relação, ó. Eu vou chamar u de x, tá certo? E eu vou chamar dv de e elevado a 2x dx, ok? Então, se u é x, então a minha du é igual a dx, né? Porque aqui eu vou ter 1, né, que multiplica. Então, du vai ser igual ao próprio dx. Se eu tenho dv igual a e elevado a 2x, eu preciso integrar isso, né? E como que eu vou integrar essa parte? Lembrando que aqui eu vou usar uma integral por substituição, por isso que a gente vê a substituição primeiro, né? Se a gente tem esse e elevado a 2x aqui em cima, quando a gente integra, né, ó, porque a integral de dv, que vai ser a v, né, deixa eu já colocar v aqui para ficar mais fácil, ó, v, vai ser essa integral aqui, ó, de e elevado a 2x dx. Então, eu vou chamar esse e a 2x de u, ó, vai ficar assim, ó, perdão, vou chamar de u 2x, tá? E aí, quem que vai ser du? Vai ser 2dx, ok? Então, se eu for usar ali a substituição aqui em cima para integrar isso, eu vou ficar com, né, integral de e elevado a u, e aí, como eu só tenho dx ali em cima vai ficar um du sobre 2, né? Ok? Então, eu vou ter meio e elevado a u como resultado. E isso vai ser meio e elevado a 2x, certo? Se você, para não confundir com esse outro u aqui que a gente chamou, né? Se você quer nomeia com outra letra, de repente, tá? Só para você não se confundir, mas esse u aqui é dessa integraçãozinha por substituição. Muitos professores já fazem até direto essa conta. Então, lembra assim, que se você tem e elevado a x, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor, se você tem um e elevado a x dx, então, o resultado disso vai ser 1 sobre a e elevado a x. Então, você pode fazer direto essa brincadeira aqui, não precisa ficar fazendo toda essa conversa que eu fiz, tá? Então, vamos lá, ó. Então, qual que é o meu resultado da minha integral? Tá aqui, ó. Então, deixa eu grifar aqui. Ele tá aqui, tudo bem? Então, essa é a função v. Então, aí, eu vou lá para a fórmula. Ó, como que fica a minha fórmula? Aqui é a minha integral de u dv, isso vai ser igual a uv, deixa eu colocar aqui, uv menos integral de v du, certo? Essa é a fórmula, tá? Ó, integral de u dv, deixa eu grifar ela aqui, é igual a uv menos integral de v du. Então, substituindo ali em cima, como é que vai ficar? uv, então vai ficar x, que multiplica esse meio de e elevado a 2x, tá? Então, eu vou colocar o meio aqui na frente, x e a 2x, tá certo? Menos a integral de v, que é isso aqui, e o du, que é o dx. Então, ó, o v e o du, que é dx, tá certo? Então, eu tenho isso aqui como integral, basta agora eu integrar essa outra parte aqui. Então, aqui já tá feito, né, ó, x e a 2x sobre 2. Aqui eu vou ter um menos meio e eu também vou ter o meio da integração. Lembra? Ó, eu vou fazer direto agora essa parte aqui, para não ficar muito longo o exercício, né? Que a gente já integrou isso aqui, ó, aqui embaixo, fazendo a substituição. Então, vai ter um meio dividindo. Como tem esse meio da constante aqui na integral, então vai ficar menos 1/4, tá? Porque vai sair o meio dessa integração aqui, e a 2x. E agora sim eu coloco o quê? Eu coloco a constante de integração, né?
dentro, como se fosse a soma de todas as constantes aqui no processo, tá? Como se fosse a constante final aqui, tudo bem? Então, a gente fica com essa resposta aqui, ó. X elevado a 2x sobre 2 menos 1/4 de e elevado a 2x, mais a constante. Bom, vamos para o próximo exemplo, então. Vou pôr de outra cor aqui, só para ficar um pouquinho diferente. Integral de ln de x dx. Essa é uma integral bem clássica, tá? Ela é uma integral que a gente precisa de um argumentozinho matemático ali para resolver. Por quê? Porque aparentemente a gente só tem uma função aí, certo? Né? A gente não tem duas funções. Então, eu vou considerar como se fosse, né, 1 dx a minha função dv, tá? E o ln de x como sendo a minha função u, porque aí eu consigo derivar, né? E também segue aquela ordem lá do Liat que eu comentei com vocês, que é um macetezinho que pode ajudar. Então, no caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A minha função 1, lembra que o logaritmo tá lá na frente, né? É o ln de x. E a minha função dv é o 1 dx, né? Que eu posso colocar só dx, ok? Pronto, então vamos agora arrumar, né? Se u é o ln de x, então du é a derivada disso, né? É 1 sobre x dx. E se dv é dx, eu tenho que v é o próprio x, né? Porque se a gente for integrar isso, v, a integral de 1, né? É o próprio x. Aqui, gente, eu não tô comentando, né? Tô fazendo um pouquinho direto, deixa eu ver se eu faço uma parte aqui. É como se eu fizesse a integral de dv, isso igual a integral de dx. Só que a integral de dv, isso vai ser o próprio v, ok? E a integral de dx é como se eu estivesse integrando 1, né? Então, aí fica x, tá bom? Vamos lá para a fórmula, né? Então, deixa eu colocar de outra cor a fórmula de novo, né? Ó, a integral de u dv, que foi a substituição que a gente fez, é o v menos integral de v du, tá? Então, isso aí, né? Com a prática, vocês já não vão precisar ficar escrevendo nada, já vão fazer direto. Vamos colocar aqui em cima, então. Integral. Aqui já está o dv, que foi a mudança de variável que eu fiz, isso é igual a uv, então eu vou pegar a u, a minha v deu x, então deixa eu colocar o x na frente aqui só para ficar melhor. X, ln de x, né? Se eu coloco o x aqui do lado, pode causar a impressão que eu tenho ln de x vezes x, que seria ln de x ao quadrado, né? Então, vou jogar o x ali na frente para não ter dúvida. Então, ó, x ln de x menos a integral de v, né? Então, meu v é x du. Du. E du tá aqui, ó. Du é 1 sobre x dx. Então, esse x é a v e esse aqui é o du. Quando eu multiplico isso, né, isso vai simplificar, então eu vou ficar com menos a integral de 1 dx, que é x, né? Então, meu resultado vai ser x ln de x menos o x da integral. E aí, eu vou colocar a constante aqui como soma de todas as integrações que eu fiz. Então, o resultado da integral do ln de x, agora vocês já sabem, né? É x ln de x menos x mais c, tudo bem? Então, vamos para uma próxima. Vou deixar aqui por enquanto. Ó, vamos ver, deixa eu colocar de preto para destacar o enunciado. Vamos fazer a integral, tá? Esses exercícios estão todos na sequência lá da apostila. Ó, de x ln de x dx, tá? Então, vamos integrar isso daí. Então, quem que nós vamos chamar de u, né? Como nós temos uma função logarítmica e seguindo aquela, né, aquela expressão Liat lá, então nós vamos chamar de u o ln de x, ok? Então, a gente vai ficar com... Vou colocar mais para baixo para dar para eu calcular depois. U a gente vai chamar de ln de x, tá? E dv
a gente vai chamar de x dx, tudo bem? Bom, se u é o ln de x, então du vai ser 1 sobre x dx. E se dv é x dx, então v é a integral, né? A integral de x dx, que vai ser o quê? X ao quadrado sobre 2, certo? Bom, colocando lá na fórmula, né? Deixa eu escrever a formulinha de novo, né? Ó, a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, né? Já estão memorizando aí, né? Daqui a pouco eu já não preciso mais colocar. Então, isso vai ficar igual. Aqui já tá o dv, né? Então, vai ser uv. Então, vai ser o ln de x vezes x ao quadrado sobre 2. Eu vou deixar o x ao quadrado sobre 2 na frente. Menos a integral de v, que é esse x ao quadrado sobre 2, du. E o du tá aqui, ó, ele é 1 sobre x dx. Então, tudo substituído, agora eu só vou simplificar isso aqui, ó, vai ficar x, esse meio fica ali fora. Então, agora a gente já tem condições de resolver. Então, aqui eu vou copiar, aqui vai ficar menos meio, aqui vai sobrar só um x, como a integração de x é x ao quadrado sobre 2, então eu vou ficar com x ao quadrado sobre 4, porque aí eu vou ter esse 2 aqui, um meio que eu posso colocar ali na integração, tá? Aí eu lembro sempre da constante, né, que é a soma de todas as constantes durante os processos, então minha resposta vai ficar x ao quadrado sobre 2 ln de x menos x ao quadrado sobre 4 mais a constante de integração, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Vou colocar ele aqui. Nós vamos resolver a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Esse exemplo, eu queria que vocês depois olhassem lá na apostila, porque ele coloca também de uma forma diferente de resolução, escolhendo o u como sendo e elevado a x e o dv como sendo cosseno, tá? Então, esse é aquele exemplo que tanto faz como você começa a resolver, você só tem que manter a escolha, porque a gente vai passar por 2 processos de integração por partes, tá bom? Na hora que for para manter a escolha, eu comento com vocês, tá bom? E lá na apostila tá bem digitado lá as 2 maneiras de resolver, né? Que você pode escolher, né? Essa é uma integral que você tem liberdade para escolher entre as funções, tudo bem? Como eu passei aquela expressãozinha para ajudar vocês na escolha, eu vou manter aquela expressão. Então, lá naquela expressão, ó, o que a gente tem, né? A gente tem uma exponencial e uma trigonométrica, e elas estão bem pertinho aqui uma das outras, né? Ó, uma da outra, né? Trigonométrica e exponencial. Então, a gente vai escolher a trigonométrica como sendo a u, tá? Mas é só para a gente seguir esse padrão aqui, tá bom? Depois vocês olhem lá na apostila, ok? A outra forma de resolver. Então, vamos lá. Ah, e não é sempre assim, né? Que essa escolha é indiferente, né? Então, na maioria dos exercícios, você tem que fazer uma escolha adequada para você conseguir resolver. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou escolher a U como a trigonométrica, que vai ser cosseno x, e a dv como sendo a exponencial, né? É sempre bom escolher a dv como a exponencial, porque a integral é ela mesma, né? Então, a gente tem muita facilidade para integrar. Bom, então vamos lá. Se u é o cosseno, então a derivada é menos seno x dx. Se dv é e elevado a x, quando eu integro isso, v é o próprio e elevado a x. Então, eu vou substituir lá na minha integral. Então, aqui, ó, eu vou ficar com... Aqui eu já tenho o dv, né? Eu vou ficar com o v
Então, eu vou ter e elevado a x vezes cosseno, só vou colocar o e elevado a x na frente, tá? Menos a integral de v du. Menos a integral de v du. Aí, como o du tá com um sinalzinho negativo ali, esse menos aqui é como se ele estivesse aqui na frente, então aqui eu vou ter mais por conta da fórmula, tá? Lembra que lá na fórmula é menos a integral de v du, e aí como eu vou ter uma derivada negativa, vai ficar menos com menos, então vai dar positivo ali, tá bom? Já vou fazer essa mudancinha. E aí, o que acontece? Aqui, a gente tem uma nova integração por partes, porque a gente tem uma exponencial vezes uma trigonométrica. Toda vez que aparecer uma exponencial vezes uma trigonométrica, vai ser integração por partes. Então, a gente tem que escolher novamente. E aqui que eu comentei com vocês que eu tenho que manter a minha escolha, tá? Se eu escolhi antes que a trigonométrica era U, eu mantenho e escolho a trigonométrica como sendo U. Isso para a gente conseguir chegar numa expressão parecida com a integral original, que aí vocês vão ver que a gente vai ficar com tipo uma equaçãozinha algébrica, tá? Então, ó, se eu escolhi a U como cosseno, eu vou manter a minha escolha ali, então eu vou fazer o seguinte, ó, para manter a minha escolha, a minha nova U nessa integral aqui, ó, agora a gente vai resolver essa daqui, tá? Eu acho até que eu vou colocar ela aqui separada, e depois eu volto ali, tá? Ó, agora eu vou resolver essa daqui, ó. Depois eu coloco o resultado ali em cima, tá? Eu vou manter a minha escolha, então eu vou chamar de U o seno, tá? O seno x. Aí eu derivo isso, né? Ah, e deixa eu colocar a dv antes. E aí, a minha dv vai ser a ex dx. Então, se a minha U é igual a seno, a minha du vai ser cosseno x dx. E se a minha dv é exponencial, a v é a integral disso, né? Então, é a própria exponencial. Eu não estou colocando aqui, né? Estou fazendo meio direto, né? Vai meio no automático, tá? Mas é a integral ali, né? Bom, e agora eu vou lá para a fórmula. Então, a minha integral de u dv vai ser o quê? O v. Então, o v, então vai ficar assim, ó, ex vezes seno x, menos a integral de v, que tá aqui, ex du, que é o cosseno. Olhem, né? Cheguei aqui, ó, na mesma integral, né? Tem um sinal negativo, é claro, mas vocês já vão entender que ele é fundamental, esse sinal ali. Aqui é uma integral parecida com parecida não, igual à inicial, ok? Então, vamos substituir esse resultado ali em cima, ó. Vou substituir, deixa eu só diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver tudo. Então, ó, eu vou substituir ele em cima. Então, eu vou ficar assim, ó. Ex cosseno x mais esse resultado aqui. Então, vai ficar ex seno x menos a integral de ex cosseno. Certo? Então, eu vou trabalhar com essa identidade aqui, ó. A minha integral inicial é igual a tudo isso aqui, ó. Certo? E aí, eu vou reescrever para a gente resolver isso, tá? Então, vou reescrever a fórmula ali, ó. A minha integral, que é lá, integral ex cosseno x dx vai ser igual. Então, deixa eu pegar ela aqui. Ó, vai ser igual a ex cosseno x mais ex seno menos a integral de ex cosseno x, que é igualzinho ao original. Ó, então, essa é a equaçãozinha algébrica que eu estava comentando com vocês. Aqui eu tenho integral, aqui eu tenho menos a mesma integral. Então, eu vou somar ela aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes essa expressão, ó. Agora já dá para aumentar, ó.
duas vezes, ó, né? Eu somei ela aqui do lado esquerdo e isso é igual a isso aqui, ó. Então, vejam, se duas vezes essa integral é igual a isso aqui, então eu posso falar que a integral é essa expressão dividida por 2, né? E x cosseno x mais ix seno x sobre 2, ok? Então, esse é o resultado da minha integral. Então, só vou somar a constante aqui, tá? Como sendo a soma de todas as constantes durante os processos de integração, ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a integral, deixa eu colocar aqui, integral de x ao quadrado seno de x dx. Então, a gente já resolveu, né? Quando a gente tem a exponencial vezes a trigonométrica, agora a gente vai trabalhar a algébrica e trigonométrica. Então, como que a gente vai fazer as escolhas aqui? Lembrando lá da expressão, né, do IAT, que pode ajudar muito vocês na hora da escolha, eu tenho uma algébrica, ó, eu tô aqui, né, e eu tenho uma trigonométrica, né, então eu vou escolher a algébrica como U e a trigonométrica como DV, tá? Porque lembra que a sequência é assim, né, ó, deixa eu colocar aqui, U, DV, ok? Nessa ordem ali, tá? Então, algébrica é a minha U, vou colocar aqui, e DV vai ser a minha trigonométrica. Beleza. Então, se U é x ao quadrado, então a derivada disso vai ser 2x dx, e se dv é seno, v vai ser menos cosseno, né? Porque quando eu derivo cosseno, eu tenho menos seno, então eu vou precisar de um sinal negativo aqui, né? Porque é integral. Ah, de novo, eu tô fazendo direto. Peraí, gente. Deixa eu colocar integral menos cosseno, ok? Então, eu vou ficar com o seguinte, igual a UV. Então, eu vou ficar com x ao quadrado vezes menos cosseno. Vou colocar o sinal de menos ali na frente, menos a integral de v du. Então, como aqui tá menos, né, a hora que eu colocar aqui, aqui vai ficar mais, tá? Cosseno x e o du é 2. Então, vou colocar esse 2 aqui fora, 2x, né, e o x aqui. Observem que quando a gente substitui, aqui, ó, aparece o quê? X cosseno x, ou seja, algébrica vezes a trigonométrica de novo. Então, aqui a gente vai precisar de novo de uma integração por partes, tá? Deixa eu já apagar aqui, depois eu coloco ali na frente o resultado. Então, ó, agora eu vou pegar essa, vou resolver essa integralzinha aqui, ó. Integral de x cosseno x. Então, vocês já sabem, né? Se você tem uma algébrica vezes uma trigonométrica, você vai usar a integração por partes. E eu vou adicionar aqui um detalhe importante, tá? Vejam que aqui eu tenho x ao quadrado, né? Então, quando a gente escolhe isso aqui como u, a derivada vai cair 1 grau, certo? Então, quanto maior for esse grau aqui dessa algébrica, mais você vai ter que recorrer e ir fazendo o processo de integração por partes novamente, tá? Então, é diferente daquela outra integral que dava a mesma integral, né? E aí a gente recorria a uma identidade algébrica, né? Aqui não. Aqui eu estou comentando com vocês que esse grau aqui do polinômio, a gente vai caindo ele, né? Até ele ficar no zero, né? Então, isso vai depender de quantas integrações eu vou ter que fazer, tá? Então, como aqui é grau 2, eu vou precisar 2 vezes integrar isso, tá? Por partes. Então,
Agora, vamos fazer essa integralzinha aqui. Olha lá, eu vou chamar U de x e dv de cosseno x dx. Então, o du é igual a dx, né, que é a derivada, e v é a integral do cosseno. Opa, é o cérebro indo mais rápido que a mão. Integral do cosseno x dx, que vai ser igual a seno, ok? Então, eu vou lá, o v, então eu vou colocar x seno x menos a integral de v seno x du. Ó, tá vendo? Aí eu caí para grau zero aqui na algébrica, né? Eu fiquei só com a trigonométrica, tá? Então, isso fica x seno x e a integral do seno, ela vai ser menos cosseno, né? Ou você pode pensar que a integral o resultado aqui vai ser cosseno, porque aí a derivada tá aqui, né? Menos seno. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno x. Assim, substituindo, né, ó, esse resultado aqui que a gente obteve ali na integral, né, que a gente teve que fazer mais uma integração por partes, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, aqui eu vou copiar. E aqui a gente resolveu, né? Não esquece do 2 que estava lá, e aí esse 2 multiplica toda essa expressão aqui. E aí, a gente conclui colocando, né, o sinal a constante de integração. Então, esse aqui é o resultado, né, da nossa integral, tá? Lá na apostila tem um errinho, tá? Não na resolução, mas lá no final, né, na hora de digitar foi esquecido esse termo ao quadrado aqui, e aí foi feita uma redução aqui dessa expressão com esses dois cossenos, né? Mas como eu tenho x ao quadrado aqui na frente, ali lá na apostila tá o x, então ficou errado, tá? Então depois vocês conferem aqui com a videoaula, tá ok? Bom, com isso, ó, aqui vocês vão ver, vocês vão ver todas as resoluções, tá? Tá tudo feitinho aqui, ó. E aí, vocês vão lá para a lista de exercício, que foi o que eu comentei com vocês, que é uma lista dos dois métodos, tá? De integração por substituição e integração por partes. Não se esqueçam de ir para os exercícios do livro, tá? Que estão aqui, tá? No livro Cálculo A, que são muito importantes, tá ok? Então, façam os exercícios e me mandem as dúvidas, tá? Para a gente poder discutir na semana que vem, tá ok? Até mais, bons estudos!